E aí, galerinha? Tudo tranquilo? Tudo belezinha? Muito bem. Mais um bloco, né, de processo penal. Estamos trabalhando aí a questão agora. Vamos iniciar as chamadas perícias, o famoso exame de corpo de delito. No bloco passado, trabalhamos as interceptações telefônicas, trabalhamos tudo sobre interceptação telefônicas, mais ainda, no tema provas, vamos trabalhar o exame de corpo de delito. Trabalhando esse exame de corpo de delito, as chamadas perícias, aí nós iniciamos o último ponto, que são as prisões. Flagrante, depois preventiva e depois temporária. Aí terminamos, né, o nosso programa aqui de processo penal. Salvo engano, ainda eu acho que eu possa ver ainda a questão do juiz, impedimentos, suspeição e da questão do assistente de acusação, né? Pode ser que a gente tenha mais um ponto para trabalhar, mas a priori é isso aí, tá certo? Então, iniciamos, vamos lá trabalhar com o chamado exame de corpo de delito. Na tela aí, meu diretor. Tá? Exame de corpo de delito. Segundo conceito, compreende-se a perícia destinada à comprovação da materialidade das infrações que deixam vestígio. Então, ó, grife isso aí, que deixam vestígio. Então, que infrações seriam essas que deixam vestígio? Homicídio. Homicídio, porque o homicídio deixa vestígio, nós vimos isso em direito penal. Porque o homicídio é um crime material. Sendo um crime material, você tem uma modificação do mundo exterior. Essa modificação é perceptível. Você tem as lesões corporais. Lesão corporal também é um crime material que deixa vestígio. Então, você vai fazer o exame de corpo de delito, não é? Para comprovar a materialidade de um crime que deixou um vestígio. E é isso que o artigo 155 diz. Vamos lá, na tela aí. 155 não, perdão. 158. O artigo 158 diz: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Seja esse exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Não podendo suprir a confissão do acusado. Nesse caso, a confissão do acusado, a gente mais adiante vai falar sobre isso aí, tá? Mas vamos ficar com a ideia do exame de corpo de delito. Então, segundo esse artigo 158, como vocês viram, se a infração deixar vestígio, será indispensável. Cuidado nesse termo. Será indispensável o exame de corpo de delito. Por que eu estou dizendo isso? Se a infração deixou vestígio e o delegado de polícia não determinou a perícia, não determinou o exame de corpo de delito, a prova, quando chegar lá no processo penal, ela pode ser nula. Como é que eu vou ter um crime que deixou vestígio e não teve o exame de corpo de delito para
determinar para comprovar a materialidade do crime. Então, obrigatoriamente, não é? O exame de corpo de delito ele é indispensável, não é? Nessas infrações que deixam vestígio. E esse exame de corpo de delito, ele pode ser direto ou ele pode ser indireto. Ele pode ser direto, ele pode ser indireto. Tá certo? Então, outro crime que deixa vestígio, né? Que aí é o grande problema, né? É o estupro, né? Muitas mulheres, pessoal, deixam de fazer a notícia crime do crime de estupro, porque ela, como a infração que deixa vestígio, ela teria que ir à delegacia e o delegado encaminhá-la ao IML para fazer esse exame de corpo de delito. Aí vejam, né? Que constrangimento para a mulher. É muito constrangedor para ela. Então, o aspecto psicológico, tudo. Então, por isso que diz alguns doutrinadores, né, chamam o crime de estupro de crime às escuras. Por quê? Porque, por conta disso. Porque as mulheres, muitas mulheres que são vítimas de crime de estupro, elas não denunciam por conta da vergonha. Tá certo? Mas vamos lá. Então vamos ver quais são esses exames, né, de corpo de delito direto ou indireto. Então, na tela. Classificação do exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito, como eu disse, pode ser direto ou ele pode ser indireto. Exame de corpo de delito direto. Quando realizado pelo expert, não é? Expert é aquele profissional que tem, não é, uma qualidade, uma especialização para fazer esse exame de corpo de delito. Diante do vestígio deixado pela infração penal. Exemplo, a necrópsia do cadáver. A necrópsia. A necrópsia. Porque tem cara que diz, olha, principalmente jornal, né? Foi feita a autópsia do cadáver. Isso é um termo totalmente errado. Quando eu digo autópsia, sou eu mesmo fazendo o meu exame. Autópsia. Eu fazendo exame. Como é que o outro vai fazer exame? Então, o correto não é autópsia. O correto é chamar de necrópsia. Então, quem faz isso é o legista, é o médico legal. Né? Porque é aquele legista que fez medicina legal. Ele é que faz esse exame de corpo de delito. Tá? É um exemplo. É um exemplo. Porque você tem outros profissionais, outros peritos. Né? Você tem um perito na informática, você tem peritos, biólogos. Inclusive, aí você está estudando aí, pense no concurso filé. É o concurso para perito. E olha, próximo ano, estamos em 2019, 2020, tudo indica que vai ter Polícia Civil de Pernambuco. Então, deve abrir para delegado de polícia, agente de polícia, escrivão e perito. Perito. Então, não deixe de focar o concurso desse concurso, supimpa, maravilhoso. Então, é isso aí. Então, exame de corpo de delito direto é quando realizado pelo expert, né? Pelo perito, diante do vestígio deixado pela infração penal. Mas existe outro, que seria o exame de corpo de delito indireto. Então, você tem aí também o exame de corpo de delito indireto. É aquele realizado com base em informações verossímeis.
que é uma informação verossímil? É uma informação verdadeira, fornecida aos peritos, quando não dispuserem este do vestígio deixado perito delito. Então veja, aqui é o inverso. No delito, no exame de corpo de delito direto, né, o perito vai fazer baseado no vestígio deixado da infração. No exame de corpo de delito indireto, ele é realizado com base em informações fornecidas ao perito. Então vamos imaginar, naquele caso do estupro, que a menina naquele momento, ela não quis ir à delegacia. Depois de 40 dias, a mãe, ela conversando com a mãe, com o pai, contou a situação. E os pais a incentivaram a ir na delegacia fazer a notícia crimes. E ela foi lá. Como já passou aí, não existe mais vestígios da infração, mesmo assim ela é levada ao IML e diante do perito ela vai prestar informações. Ele vai fazer algumas perguntas a ela e nessas perguntas ele vai ter a possibilidade de verificar se houve ou não crime de estupro. Então, nesse caso, nós temos o exame de corpo de delito indireto. Bem, esse exame de corpo de delito indireto é base em informações. Não é? Então, lembrados que eu disse que a questão da testemunha que a gente ia ver, então está aí, ó, na tela, artigo 67. O que o artigo 67 diz? Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhes a falta. Então, observe. Eu não tenho, não é? Eu não tenho mais o exame, como fazer esse exame de corpo de delito. Então, eu posso ter testemunhas que testemunharam o fato, observaram, viram o fato e, através do seu testemunho, não é? Poderá substituir esse exame de corpo de delito. Agora, cuidado na testemunha, né? Porque testemunhando fato falso é crime de falso testemunho. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá agora para ver como deve ser feita essa formalidade. Como é feito o exame de corpo de delito? Por quem e como? Então, lembre-se que é um exame e esse exame, seja direto ou indireto, vai servir como prova para a acusação, para uma defesa. Então, esse exame não pode ser informal. De maneira alguma, esse exame poderá ser informal. Esse exame deve constituir uma formalidade. Tá? Deve ser um documento formal, um documento assinado por especialista ou especialistas, mas obrigatoriamente eu tenho uma formalidade na confecção do exame do corpo de delito. Tranquilo? Muito bem. Então vamos aí colocar na tela aí. Formalidades do exame de corpo de delito. Então está lá previsto no seu artigo 159 que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Então veja, para ser perito,
eu tenho que ter um diploma. Diploma em uma certa área específica, especialização. Então, você tem, como eu disse, perito de informática, você tem que ter um curso superior de informática, perito em contabilidade, né? A Polícia Federal trabalha muito com isso, para a questão da Lava Jato, né? Desvio de verbas. Então, ou então médico legista, então você vai ter que ter um diploma de nível superior, tá certo? Esse cara é chamado de perito oficial. Parágrafo primeiro. Na falta do perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Bem, perito oficial é aquele que tem, além de ser portador do diploma, passou no concurso público. Né? Então, veja, na falta desse cara, ó, lá na cidade, ocorreu um homicídio e lá não tem um médico legista. Aí o que vai acontecer? Na falta desse perito oficial, serão chamados duas pessoas para realizarem, não é, esse exame, desde que portadoras de diploma de curso superior e que seja preferencialmente, não é, na área específica, tá certo? Então é isso que o parágrafo primeiro diz. Veja que eu vou pular para o parágrafo 7, tá? Mas é do mesmo dispositivo. Tratando-se de perícia complexa, aí ó, grifa aí, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, grifa aí, e a parte indicar mais de um assistente técnico. Qual é a regra? É que a perícia deve ser realizada por um único perito oficial. Mas, naqueles crimes complexos, o cara foi morto, teve homicídio, mas deve-se observar a questão física, da balística, tudo isso. Então, nesse momento que a perícia é tão complexa, só um perito oficial não vai dar conta. Então, nos casos de perícia completa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, pode-se designar a atuação de mais de um perito oficial. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Artigo 161. O exame de corpo de delito. E aí, cuidado para não confundir com invasão de domicílio, ordem judicial, que não tem nada a ver. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. Preste atenção. O exame de corpo de delito poderá ser feito a qualquer dia e a qualquer hora. Olha, cuidado com o mandado judicial. Mandado judicial somente durante o dia, para casa. Exame de corpo de delito, qualquer dia, qualquer hora. Tá. Artigo 62. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito. Que a autópsia nada mais é que a necrópsia, tá? Será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Veja. Cara, não é auto. Aí está a autópsia, mas seria a necrópsia, tá? Então veja. O cara morreu. O cara está morto. Então, o que diz o artigo 62? Que o exame cadavérico
deverá ser feito com pelo menos 6 horas depois do óbito. Por quê? Porque eles dizem o seguinte, mais de 6 horas, os vestígios podem desaparecer. Então, você tem um prazo de até 6 horas. Mais de 6 horas, esses vestígios podem desaparecer. Aí ele diz, pode ser antes desse prazo, artigo 1, pode ser feito antes daquele prazo? Pode, desde que eles declarem no auto. Como pode ser feito antes desse prazo? Disse que, me desculpe, eu disse que depois de 6 horas os vestígios aparecem. Não, eu pensei uma coisa e falei outra. Tem que ser depois de 6 horas, porque depois de 6 horas é que realmente tem garantido a morte do indivíduo. Tá certo? Então, é por isso, tá? Então, ele tem que ser feito pelo menos depois de 6 horas, porque depois de 6 horas tem garantido a morte do indivíduo. Então, esqueça, delete aquilo que eu disse anteriormente. Mas, Emanuel, mas esse exame, como diz aí, pode ser feito antes das 6 horas. Como? Na contestação absoluta que o cara morreu. Como assim? Já aconteceu que eu já vi em acidente de moto. O cara caiu e um caminhão passou por cima do crânio dele. Esmagou. Ora, meus amigos, não há necessidade de se esperar 6 horas. Não há necessidade de se esperar 6 horas. Porque a morte ali é evidente. Aí eles vão declarar, foi feito antes das 6 horas, porque a morte, não é, determinou-se absoluta. Tá certo? Então, normal, após as 6 horas, porque para saber se realmente o cara está morto, que tem casos, vocês já viram aí alguns casos, que depois de 8 horas o cara está batendo no caixão. Por aí. Então, para que não aconteça isso, aí você tem um prazo mínimo de 6 horas. Tranquilo? Muito bem. Meus amigos, em relação ao exame de corpo de delito, é somente isso. Tá? Somente isso é o que cai em prova. E eu trouxe duas questões aqui, uma questão para que vocês vejam como é que é pedido basicamente isso em prova. Na tela aí. Aí ele diz, foi da Polícia Federal e a prova foi para delegado de polícia. Então veja, eu trouxe para vocês uma questão de delegado de Polícia Federal. Delegado de Polícia Federal. Não é qualquer um, não. Para você não pensar, prova de delegado da Polícia Federal, eu vou me lascar. Não, cara. Não existe questão difícil. Existe aluno mal preparado. O cara que está preparado, ele faz qualquer questão. Então, vamos lá. Acerca da prova, no processo penal, julgue o item a seguir. Julgue o item a seguir. Na falta de perito oficial para realizar perícia demandada em determinado inquérito policial, é suficiente que a autoridade policial nomeie para tal fim uma pessoa idônea, com nível superior completo, preferencialmente na área técnica relacionada com a natureza do exame. Está correto isso, pessoal? Está correto? Tá não. Não está. Por quê? Preste atenção. Na falta... perdão. Desculpa aí. É um cansaço já. Na falta de perito oficial para realizar perícia demandada em determinado IP, é suficiente que a autoridade nomeie para tal fim uma pessoa idônea com nível superior completo, preferencialmente na área relacionada. Está errado. A questão está errada. Mas não é porque eu comecei... não li na falta do perito. Por quê? O que diz o dispositivo? Preste atenção. Coloca aí na tela. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas e não por uma pessoa idônea. Então, o erro da questão foi esse. Então, na falta de perito oficial.
Então, vamos colocar de novo, na falta de perito oficial para realizar perícia demandada em determinado inquérito policial, é suficiente que a autoridade policial nomeie para tal fim uma pessoa idônea. Não. Tem que ser nomeada aqui, ó. Está aqui. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas e portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente. Então é assim que vem a questão, tá certo? Então, cuidado, né, nesses detalhes aí. Não é uma questão difícil, é uma questão fácil, apesar de ser delegado na Polícia Federal, só não pode fazer a questão cansado, como eu estou aqui, que eu li totalmente invertida a questão, mas aí tranquilo a gente resolveu, belezinha, não é? Então, meus amigos, terminamos aí perícia. Terminamos perícia. Próxima aula, a gente começa prisão. Vamos ver a prisão pré-cautelar, que é a prisão em flagrante. Depois, vamos trabalhar com a prisão preventiva. E, por último, a prisão temporária. Então, próxima aula, as próximas aulas vão ser sobre prisões, tá certo? Depois a gente vê a questão de impedimentos e suspeição do juiz e assistente técnico para a gente encerrar realmente o nosso conteúdo de processo penal para você, ó, trabalhar bem, para você estudar bem e para você detonar a tua prova de processo penal. Beleza, pessoal? Então, valeu e até a próxima.